Capítulo 2 Uma jornada para dentro do corpo de dor. Basta uma palavra. Uma única palavra, aparentemente inocente, e pronto. Algo dentro de mim era acionado. Como um gatilho que dispara uma série de emoções que eu nem sabia que estavam ali, esperando. É instantâneo, como se um botão invisível tivesse sido pressionado, e de repente sou inundado por uma onda de sentimentos que parecem vir de um lugar profundo, antigo, quase esquecido. É incrível como algo tão pequeno pode ter tanto poder. Uma palavra, um tom de voz, um olhar. E lá estava eu, mergulhada em uma tempestade emocional que parece ter vida própria. O que mais me chocava era a sensação de estar completamente à mercê de algo que eu não conseguia entender ou controlar. Nos momentos de dor, o mal-estar era avassalador. Uma dor de cabeça latejante tomava conta, como se uma pressão invisível estivesse esmagando minha mente. Meu corpo tremia incontrolavelmente, como se cada fibra do meu ser estivesse em revolta. Era como se eu estivesse presa dentro de mim mesma, assistindo a tudo de longe, sem conseguir intervir. Era mais do que físico. Uma força como se alguém ou algo assumisse o controle do meu corpo e da minha mente. Pensamentos pesados, densos, surgiam em uma torrente, como uma voz sussurrando coisas que eu não queria ouvir. Como se um lado escuro da vida, que eu nem sabia que existia, emergisse das sombras e me arrastasse para um lugar sombrio, onde a luz parecia inalcançável. Eu tentava lutar. Tentava me agarrar a qualquer coisa que me trouxesse de volta à realidade, mas era como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais eu me debatia, mais afundava. E no meio daquela tempestade, havia uma sensação angustiante de que eu nunca sairia dali, que aquela escuridão era o meu destino. Em momentos como esses, eu não era mais eu. Algo maior, mais profundo e mais sombrio, assumia o controle. E o pior era a impotência de saber que, por mais que eu tentasse, não conseguia escapar. Era como se a dor tivesse vida própria, e eu fosse apenas um espectador, impotente, em meu próprio corpo. É como se eu tivesse sido arrastada para um lugar escuro, um lugar que jurei nunca mais visitar. E, naquele instante, só conseguia pensar: eu nunca mais quero passar por isso de novo. Nunca mais. O que é o corpo de dor? O corpo de dor é um conceito profundo e transformador, popularizado pelo autor Eckhart Tolle em seus livros, como O Poder do Agora e Um Novo Mundo. Ele se refere a uma energia emocional acumulada ao longo da vida, composta por dores, traumas, mágoas e feridas não resolvidas. Essa energia não é física, mas se manifesta de forma muito real em nossas emoções, pensamentos e comportamentos. Imagine o corpo de dor como uma entidade invisível que habita dentro de nós, alimentada por experiências passadas de sofrimento. Ele pode ser desencadeado por situações cotidianas, como uma crítica, uma rejeição ou até mesmo um olhar mal interpretado. Quando ativado, ele toma controle temporário de nossas reações, fazendo com que hajamos de forma exagerada, impulsiva ou autodestrutiva. Como o corpo de dor se forma? O corpo de dor começa a se formar desde a infância, a partir de experiências que nos causaram dor emocional, e que não foram completamente processadas ou curadas. Por exemplo, críticas constantes que nos fizeram sentir inadequados, rejeições que nos deixaram com medo de não ser amados, traumas que nos marcaram profundamente. Essas dores não desaparecem simplesmente, elas ficam armazenadas em nosso subconsciente, criando uma reserva emocional que, ao longo do tempo, se torna o corpo de dor. Como o corpo de dor se manifesta? Ele aparece de várias formas, muitas vezes de maneira sutil ou até mesmo disfarçada. Alguns sinais comuns incluem reações emocionais desproporcionais a situações simples, sentimentos de raiva, tristeza ou ansiedade que surgem do nada, padrões repetitivos de comportamento autossabotador, sensação de que você está sendo controlado por algo maior que você. Por exemplo, você pode explodir de raiva por algo pequeno,
como um comentário inocente, e depois se sentir culpado ou confuso sobre por que reagiu daquela forma. Isso acontece porque o corpo de dor foi ativado, e ele está reagindo a uma dor antiga, não ao momento presente. Como o corpo de dor se alimenta? O corpo de dor se alimenta de pensamentos negativos, emoções dolorosas e da identificação com o sofrimento. Ele é mantido vivo pelo ego, que nos faz acreditar que a dor é parte de quem somos. O ego nos convence de que sem essa dor, perderíamos nossa identidade. Por isso, muitas vezes nos apegamos ao sofrimento, mesmo sem perceber. Como superar o corpo de dor? A superação do corpo de dor começa com a consciência. Reconhecer sua existência é o primeiro passo. A partir daí, podemos observar sem julgar. Pratique a atenção plena mindfulness, para observar suas emoções e reações, sem se identificar com elas. Aceitar a dor, em vez de reprimir ou negar a dor. Permita-se senti-la, mas sem se deixar dominar por ela. Desidentificar-se. Entenda que a dor não é quem você é, ela é algo que você carrega, mas não define sua essência. Viver no presente. O corpo de dor se alimenta do passado. Ao trazer sua atenção para o momento presente, você enfraquece seu poder. Porque é importante enfrentar o corpo de dor. Enfrentar o corpo de dor é essencial para viver uma vida mais leve, autêntica e plena. Quando nos libertamos dele, deixamos de ser reféns de reações automáticas e passamos a agir a partir de um lugar de clareza e paz interior. É um processo desafiador, mas profundamente libertador, que nos permite reconectar com nossa verdadeira essência, além da dor e do sofrimento. Em resumo, o corpo de dor é uma energia emocional acumulada que nos controla, quando não estamos conscientes dele. Mas, com autoconhecimento e prática, podemos nos libertar e viver uma vida mais plena e autêntica, enfrentando o corpo de dor. Durante uma discussão com meu atual parceiro, ele fez um comentário trivial sobre como eu lidava com as finanças. Algo simples, que em outra circunstância eu até teria ignorado. Mas naquele dia, aquelas palavras foram como um gatilho. Senti-me criticada, rejeitada. Como se tudo o que eu fizesse nunca fosse suficiente. Minha reação foi desproporcional. Lágrimas, palavras duras. Um silêncio pesado que parecia sufocar o ar ao nosso redor. No entanto, no fundo, eu sabia que aquela dor não era só daquele momento. Era algo muito mais profundo. Era a dor de uma criança que sempre se sentiu cobrada, que nunca se sentiu boa o suficiente. A dor de anos acumulados, de feridas que nunca haviam sido curadas. Naquele instante, algo dentro de mim despertou. Eu não queria mais ser refém daquela dor. Decidi que era hora de mergulhar em uma jornada de autoconhecimento, de enfrentar as camadas de ego e as feridas que eu carregava. A armadilha do ego. O que mais nos impede de liberar a dor é o ego. Ele é astuto, sutil e poderoso. O ego nos mantém presos em uma narrativa de sofrimento, fazendo-nos acreditar que a dor é parte intrínseca de quem somos. Ele sussurra em nossos ouvidos: "Você sempre foi assim", ou "Ninguém nunca vai te entender". Essas frases nos mantêm presos em um ciclo de autossabotagem, porque o ego se alimenta da dor. Ele precisa dela para existir, para se fortalecer. Mas a verdade é que a dor não nos define. Ela é algo que carregamos, mas não é quem somos. O ego nos faz acreditar que, sem a dor, perderíamos nossa identidade, mas isso é uma ilusão. A libertação começa quando percebemos que podemos existir além da dor, que podemos nos desprender dela, superando o corpo de dor. A superação do corpo de dor começa com a consciência. Não há cura sem que primeiro reconheçamos a presença dessa dor. Quando percebemos que estamos reagindo a partir de velhas feridas, podemos interromper o ciclo, aceitar e acolher nossas emoções, por mais dolorosas que sejam. É o primeiro passo para a libertação. Essa jornada não é fácil, mas é transformadora. É um caminho que nos leva de volta a nós mesmos, para além da dor, para além do ego. E, no final, descobrimos que a verdadeira liberdade está em viver sem as correntes do passado, em ser quem realmente somos.
sem medo, sem culpa, sem dor. A jornada para a libertação. A palavra de Deus nos oferece uma perspectiva poderosa para enfrentar e superar o corpo de dor. Em Salmo 3, 4 e 18, lemos: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito abatido. Esse versículo nos lembra que Deus está conosco em nossa dor, pronto para nos confortar e nos guiar em direção à cura. Reconhecer a existência do corpo de dor é o primeiro passo, e Deus nos chama a trazer nossas feridas à luz, onde Ele pode trabalhar em nós. Em 2 Coríntios 4, 8-9, Paulo fala sobre enfrentar dificuldades sem ser destruído por elas. Estamos atribulados de toda maneira, mas não angustiados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Essas palavras nos ensinam que, embora possamos passar por momentos de dor e dificuldade, não precisamos ser dominados por eles. Podemos aceitar nossa dor sem permitir que ela defina quem somos. A desidentificação da dor é um passo crucial. Em Romanos 8, 38-39, Paulo nos lembra que nada pode nos separar do amor de Deus, porque estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossa verdadeira identidade está em Cristo, e não nas dores ou traumas que carregamos. Podemos nos libertar da identificação com a dor, sabendo que somos amados e aceitos por Deus. Viver no presente é outra chave para enfraquecer o poder do corpo de dor. Em Mateus 6:34, Jesus nos ensina: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ao trazer nossa atenção para o momento presente, podemos reduzir a influência das dores passadas e viver com mais paz e clareza. A libertação final, encontrando paz em Deus. A jornada para enfrentar e superar o corpo de dor é desafiadora, mas também profundamente transformadora. Em João 8:36, Jesus nos promete verdadeira liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade não é apenas física ou emocional, mas também espiritual. Quando entregamos nossas dores a Deus, Ele nos liberta das correntes que nos prendem ao sofrimento. Que possamos, como diz o Salmo 147, 3, confiar em Deus, que cura os quebrantados de coração, e cura as suas feridas. Salmo 147, 3. A jornada para dentro do corpo de dor pode ser sombria, mas com Deus encontramos a luz que nos guia para a libertação e a paz verdadeira. Ao aprofundar nas camadas mais profundas do corpo de dor, torna-se impossível ignorar o impacto que ele tem sobre nossas vidas. Cada lembrança reprimida, cada emoção sufocada, cada padrão de sofrimento que carregamos molda silenciosamente nossas relações, nossas escolhas e até mesmo nossa identidade. Perceber esse emaranhado é desconfortável, mas também é o primeiro vislumbre de libertação. No próximo capítulo, daremos um passo essencial nessa jornada: aprender a identificar e nomear a dor emocional. Porque antes de transformar qualquer sombra, é preciso primeiro iluminá-la. Oração de clamor e gratidão. Senhor, aqui estou, diante de Ti, com todas as minhas dores e cicatrizes. Sei que muitas vezes me prendi ao passado, deixando que as feridas me definissem. Mas hoje eu clamo por libertação. Ajuda-me a enxergar minhas dores com clareza, a acolhê-las com coragem e a transformá-las em aprendizado. Gratidão por me sustentar nos momentos mais difíceis e por me mostrar que há um caminho para a paz interior. Que eu possa ser guiado pelo Teu amor e pela Tua luz. Amém. Exercícios de reflexão e meditação. Reconheça suas emoções. Tire alguns minutos do seu dia para sentar em silêncio. Feche os olhos e pergunte a si mesmo: o que estou sentindo agora? Permita que as emoções surjam sem julgamento. Dê nome a elas: raiva, tristeza, ansiedade.
Reconheça-as, mas não se apegue a elas. Identifique seu corpo de dor. Pense em um momento recente em que você reagiu de forma desproporcional a uma situação. Reflita: quais memórias ou sentimentos antigos essa situação trouxe à tona? Escreva em um diário suas observações. Pratique a gratidão. Antes de dormir, anote 3 coisas pelas quais você é grato, mesmo nos dias difíceis. Esse simples ato ajuda a enfraquecer o poder do corpo de dor e reforça sua conexão com o presente. Meditação guiada. Encontre um espaço tranquilo e sente-se confortavelmente. Respire fundo e repita para si mesmo: eu não sou minha dor. Eu sou mais do que isso. Estou em processo de cura. A jornada começou. Você está disposto a continuar? O próximo capítulo será um convite para aprofundar sua conexão com o presente e desvendar a liberdade que já existe dentro de você. Que possamos, como diz o Salmo 147, 3, confiar em Deus, que cura os quebrantados de coração, e cura as suas feridas. Salmo 147, 3. A jornada para dentro do corpo de dor pode ser sombria, mas com Deus encontramos a luz que nos guia para a libertação e a paz verdadeira. Ao aprofundar nas camadas mais profundas do corpo de dor, torna-se impossível ignorar o impacto que ele tem sobre nossas vidas. Cada lembrança reprimida, cada emoção sufocada, cada padrão de sofrimento que carregamos molda silenciosamente nossas relações, nossas escolhas e até mesmo nossa identidade. Perceber esse emaranhado é desconfortável, mas também é o primeiro vislumbre de libertação. No próximo capítulo, daremos um passo essencial nessa jornada: aprender a identificar e nomear a dor emocional. Porque antes de transformar qualquer sombra, é preciso primeiro iluminá-la. Oração de clamor e gratidão. Senhor, aqui estou, diante de Ti, com todas as minhas dores e cicatrizes. Sei que muitas vezes me prendi ao passado, deixando que as feridas me definissem. Mas hoje eu clamo por libertação. Ajuda-me a enxergar minhas dores com clareza, a acolhê-las com coragem e a transformá-las em aprendizado. Gratidão por me sustentar nos momentos mais difíceis e por me mostrar que há um caminho para a paz interior. Que eu possa ser guiado pelo Teu amor e pela Tua luz. Amém. Exercícios de reflexão e meditação. Reconheça suas emoções. Tire alguns minutos do seu dia para sentar em silêncio. Feche os olhos e pergunte a si mesmo: o que estou sentindo agora? Permita que as emoções surjam sem julgamento. Dê nome a elas: raiva, tristeza, ansiedade. Reconheça-as, mas não se apegue a elas. Identifique seu corpo de dor. Pense em um momento recente em que você reagiu de forma desproporcional a uma situação. Reflita: quais memórias ou sentimentos antigos essa situação trouxe à tona? Escreva em um diário suas observações. Pratique a gratidão. Antes de dormir, anote 3 coisas pelas quais você é grato, mesmo nos dias difíceis. Esse simples ato ajuda a enfraquecer o poder do corpo de dor e reforça sua conexão com o presente. Meditação guiada. Encontre um espaço tranquilo e sente-se confortavelmente. Respire fundo e repita para si mesmo: eu não sou minha dor. Eu sou mais do que isso. Estou em processo de cura. A jornada começou. Você está disposto a continuar? O próximo capítulo será um convite para aprofundar sua conexão com o presente e desvendar a liberdade que já existe dentro de você.